Fala, gente, Rogério do Mundo Verde Vaso aqui. Tudo bem com vocês? Agora eu vou fazer para vocês aqui um vaso para frutífera ou palmeira, tá? Um vaso bem grande, um vaso que vai ter aproximadamente 80 litros, tá? E a gente vai usar uma forma improvisada, né? Apesar de eu ter forma de fibra de vidro, as formas que eu uso geralmente são assim. Vou fazer esse daqui para poder mostrar para vocês que é bem possível ter um vaso bem grande, tá? A custo quase zero, né? Bem baixinho o custo, e que vai te atender para você plantar uma frutífera aí, uma palmeira, tá? Um vaso bem grande, vai ter aproximadamente 80 litros, tá? Que é o vaso de 80 litros, é o tamanho aí aproximado recomendado para frutífera, para você não ter que no futuro breve ter que ficar trocando tua frutífera de vaso. A gente vê o pessoal aí colocando em vaso de 40, 50 litros, mas isso aí é para curto prazo, tá? Logo tem que ser trocado. E o que a gente vai usar aqui é bem simples, ó. Isso aqui é um balde de lixo, tá? Uma lixeira de 100 litros, tá? É um balde de 10 litros de cimento e 2 baldes de 10 litros de areia devidamente peneirada, tá ok? O cimento também, se o teu cimento não estiver fresquinho, teu cimento também tem que ser peneirado, tá? É importante frisar aqui que o cimento que vai ser usado é o cimento CP2F32, tá? Não tem que necessariamente ser dessa marca aqui, mas se for o CP3, por exemplo, que eu já usei, não deu muito certo, tá? O CP3 é um cimento mais fraco, né? Independente da marca, mas vai ser mais fraco, e o seu vaso vai ficar todo quebradiço, todo trincado. Então, o indicado para vocês, né, o que eu faço aqui, que dá certo, é com esse CP2F32 da marca Mauá, tá? Eu uso Mauá porque é esse que eu encontro aqui com essa configuração, tá? Acredito que outra marca também dê certo, desde que tenha essa configuração. Bom, o balde está aqui. Esse balde a gente vai dar uma untada nele, a gente vai passar um óleo, pode ser óleo de cozinha, óleo queimado que você tiver, mas bem pouquinho, mas bem pouquinho mesmo, tá? Porque essas paredes aqui não podem ficar deslizando, tá? A parede não deve, né? Vai ficar deslizando, óbvio, mas não deve ficar cheia de óleo, senão vai ser difícil você colocar a massa na parede desse vaso, tá ok? Então, ó, só pegar, untar com o mínimo, mas o mínimo de óleo possível, e vai fazendo a massa e vai subindo a massa, tá ok? A medida da massa que a gente vai fazer a gente vai fazer em duas demãos, tá? Primeiro a gente vai fazer um balde de massa e vai espalhar esse balde aqui, tá? Depois, no dia seguinte, ou depois que essa primeira que a gente já colocou estiver seca, a gente vai fazer o segundo balde, ok? O primeiro balde de massa a gente vai fazer na medida de 3 por 1, 3 medidas de areia para uma medida de cimento. Por quê? Porque se botar 2 de areia e uma de cimento, seu vaso vai quebrar também, vai trincar tudo, tá? Então o ideal, né, é a medida que eu cheguei aqui, né, fazendo vários testes, foi isso que deu certo para mim. A gente vai fazer 2 demãos de massa. A primeira demão, 3 medidas de areia, uma medida de cimento. A gente vai esperar secar e vai fazer a segunda demão. Na segunda demão, 2 de areia e uma de cimento, tá ok? Bem, gente, nosso vaso, né, nosso balde já foi untado, tá? Como eu disse, passei bem pouco, mas bem pouco óleo, bem pouco mesmo, tá? Se o seu balde aí for um balde novo que você nunca usou,
e ele não tiver nenhum arranhão, nem untar você precisa, tá? Se for um balde sem nenhum arranhão, tá? Não tá arranhado, você não precisa untar, tá ok? Se seu balde estiver sujo por dentro, lava ele, mas lembre de não lixar, tá? Lixar não é uma boa. Se você lixa, você faz ranhuras, aí é mais fácil de agarrar, tá? O de dele ficar preso, aí o cimento fica preso no balde, tá ok? Ó, já está untado. Agora com essa madeirinha aqui, eu vou fazer improvisar aqui um gabarito para poder fazer a boca dele, para a boca ficar certinho, certo? Ó, passei o lápis aqui por baixo, risquei. Agora essa partezinha aqui eu vou tirar, vou cortar com a serra tico-tico, tá? E vou fazer isso aqui, ó. Vocês vão ver já já o que eu vou fazer, tá ok? Bom, gente, aqui ó, o gabaritozinho para fazer a boca, tá? Cortei aqui, ó, vai pegar aqui assim, certo? Em cima aqui agora eu vou pregar uma tábua, ó, vai ficar, pregar uma tábua assim, ó, certo? Ele tá por baixo, ó. Ele vai ficar por baixo. Vou pregar aqui por baixo, certo? Alinhadinho direitinho. Vou medir essa espessura aqui e mais 2 dedos, 2 centímetros aproximadamente, que é a grossura que vai ficar a nossa parede do vaso, certo? Então, aqui tem um dedo, aqui mais 2, 3 dedos, é o que eu vou colocar aqui, tá? E aqui eu vou colocar um preguinho, que é onde vai me dar o acabamento, tá ok? Vou fazer e vocês vão entender o que eu tô falando. Bem, gente, tá aqui o gabarito então, tá? Isso aqui vai ser pra gente fazer a boca do vaso, tá? Para dar um acabamento, ó, vou colocar aqui assim, né? E vou girar aqui. No que eu for girando, ele vai cortando a massa na boca, né? Deixando a espessura da boca toda por igual, tá ok? Bom, esse gabarito vai ficar a parte aqui aguardando. A gente vai agora fazer a nossa massa. Esse aqui é o nosso amigo Pluto, né, Pluto? Esse aqui é o nosso amigo Pluto. E Pluto, safado. Esse é o Pluto. Bom, a massa a gente vai fazer ela, não é uma massa seca, não é uma massa farofa, tá? É uma massa tipo aquela massa para reboco. Eu gosto de trabalhar com a massa assim, mole, porque nessa condição a massa fica mais forte, o vaso fica mais forte, a parede do vaso fica mais forte, tá? Se a gente trabalha com aquela massa tipo farofa, aquela massa fica uma massa aerada, acaba ficando fraca, consequentemente você tem que fazer uma parede de vaso bem mais grossa, né? Seu vaso na mesma medida, na mesma forma, vai ficar um vaso de volume menor, tá? E muito mais pesado, além de usar mais material. Então eu uso a massa bem molinha entre aspas, né? Com a consistência de uma massa de reboco, ok? A quantidade de água que você vai colocar, não tem como dizer para você exatamente. E aí vai depender da temperatura do dia, de se a areia está molhada, se não tá, tá? Mas é uma espessura aquela tipo de reboco, tá? Vou fazer a massa aqui e vocês vão ver a consistência dela, tá ok? Bem, gente, a massa já está pronta, ó, tá? Não gravei fazendo, que eu acho que não tem necessidade. Mas aqui tem 3 medidas de areia para 1 medida de cimento, tá? A consistência da massa é a consistência de massa para reboco, tá vendo? Não muito mole e não muito dura, do jeito que dê para rebocar uma parede.
Tá ok? Agora a gente vai jogar ali para dentro do balde e espalhar pela parede. Lembrando que aqui tem um balde de massa, tá? Que é um balde de areia, tá? E 1/3 de um balde de cimento. Isso vai dar um balde de massa. Ó, um balde de massa. Joga tudo para dentro do galão, tá ok? Ó, gente, a massa está toda para dentro do galão. Um balde de massa, literalmente. O que que a gente faz agora? Estou usando a mão aqui, mas o certo é a gente colocar uma luva, tá? Mas agora literalmente a gente vai subindo essa massa pelas paredes. Por isso eu falei que na hora de untar não pode colocar o óleo demais, senão não garra. Dá um pouco de trabalho, a gente sobe, a massa desce, a gente sobe, a massa desce, mas é um trabalho contínuo. Quando vai se fazer a primeira vez, a gente sofre ainda mais, porque a primeira vez é sempre mais difícil, tá? E se quiser fazer por etapas, né, no lugar de colocar um balde de massa, coloca só meio, sobe só até a metade, espera secar e depois complementa, né? Sem problema, fica até bem mais fácil. Faz em 2, 3, 4 etapas. Tá, aqui eu vou subir direto, ó, a massa vai descendo. A massa vai descendo, eu vou colocar até a borda aqui. Tá ok? Vou dar uma pausazinha no vídeo aqui, porque o vídeo vai demorar um pouco, para não ficar muito longo. Ó, gente, tá 5 minutinhos depois, já está quase tudo para cima. Tá quase tudo espalhado. Lembrando que essa massa tem que ser bem fininha na parede, tá? Se for muito grossa, ó, ela pesa e desce, certo? Vai espalhando, espalhando. Tem que cobrir a parede toda. Se você achar que está difícil fazer isso de uma única vez, faça em 2, 3, 4 vezes, tá? Lembrando sempre que essa primeira demão aqui é a mais difícil. A segunda você vai aplicar massa sobre massa, então vai pegar muito mais fácil, tá? Essa segunda demão a gente vai aplicar quando essa massa aqui já estiver seca, tá ok? Pode ser no dia seguinte, inclusive, não precisa ser no mesmo dia. Mas ó, ali onde já pegou, eu não passo de novo, certo? Não vai passando por cima com a massa fresca não, que vai desabar tudo. Aqui ó, desceu ali embaixo, ó, tá vendo? Eu tenho que ir recolocando. Dá um pouco de trabalho, mas não é nada impossível de ser feito, tá ok? Ó, passei em toda a parede do vaso. Fica um pouco de massa no fundo ali, que a gente vai espalhar direitinho depois. E a gente vai limpar a borda, certo? Só que essa borda a gente não vai mexer agora. A gente vai esperar puxar um pouco, tá? Não secar totalmente. Esperar puxar um pouco e a gente vem na borda e limpa ela, tá ok? Lembrando que o que fica feio por fora, depois a gente vai dar o acabamento, tá? A gente vai dar acabamento, o vaso a gente vai ficar legal. E ó, a consistência da massa, ó, bem molinha. Não é aquela massa de chapisco, é uma massa tipo massa para reboco, tá ok? Bem, gente, já puxou um pouco aqui. Agora eu vou fazer a limpeza aqui na boca, tá? Não vou deixar esse tudo sujo, que isso aqui depois que seca é ruim de tirar, acaba quebrando tudo. Então vou tirar agora
E o que sobrar de massa eu vou jogar lá no fundo, tá ok? Lembrando que a parede está bem fininha, não está grossa, tá a menos de um dedo de espessura, tá? E depois, amanhã, somente amanhã, eu vou fazer uma nova massa, aí na medida de 2 por 1, 2 medidas de areia, uma medida de cimento, uma massa bem forte, e vou dar a segunda demão, tá ok? Mas só amanhã. Agora eu vou limpar aqui, deixar limpinho, e o excesso de massa vai ficar lá no fundo, tá ok? Na verdade já vou deixar um pouquinho, o fundo um pouquinho preparado, não vou deixar preparado totalmente, não tem necessidade do fundo ficar muito grosso, tá? A ideia é que a gente usar pouca massa e deixar o nosso vaso o mais leve possível, tá ok? Com o máximo de resistência, óbvio, tá ok? Ó, gente, limpei, tirei o excesso, tá? Tá limpinho aqui em cima e já deu praticamente para fazer o fundo, tá ok? Lembrando que nessa situação aqui você espera a massa puxar um pouquinho, tá? E vem com um caninho e faz o furo lá no fundo. Nosso vaso tem que ter um dreno, tá ok? Então depois eu vou vir aqui com um cano de 25, um pedaço de cano de 25 milímetros e vou fazer o furo lá no fundo. Amanhã, quando for aplicar a segunda demão, já vai ser bem mais fácil. A primeira demão é um pouquinho complicado mesmo, que você vai subindo na parede, ela vai descendo, vai subindo, ela vai descendo. Mas, como diz nosso amigo Dinho Nakamura, não sei se vocês conhecem aí, camarada fera na arte de fazer vaso, como ele fala, vamos passar um pouquinho de raiva aí, passa um pouquinho de ódio, tá bom? Tenta aí que dá certo. Valeu, valeu. Amanhã eu volto aqui com a segunda parte do vídeo. Olá, gente, voltamos aqui para a segunda etapa. Agora a gente vai fazer a massa, né, com a mesma densidade, porém agora a massa vai ser 2 por 1. A primeira demão que a gente fez foi 3 por 1. Tá feita, tá colocado aqui. Agora a gente vai fazer a massa para a segunda demão a 2 por 1, 2 medidas de areia para uma medida de cimento, ou seja, vai ser um balde de areia e meio balde de cimento. Nessa etapa agora, antes de colocar a massa ou durante o procedimento de colocação da massa, a gente vai colocar uns anéis de arame, tá? Vão ser colocados aqui 3 anéis de arame, um mais embaixo, um no meio e um em cima, tá ok? Essa massa, a primeira etapa dela, eu vou fazer ela um pouquinho mais dura, né? Pouca coisa, um pouquinho dela, um pouco mais dura, que vai ser essa parte, essa um pouquinho mais dura vai ser para a gente prender esses arames, tá? Para já ir puxando e para dar início aqui na boca do vaso, né? Vocês vão ver o procedimento aí como vai ser feito, vocês vão entender o que eu estou falando, tá ok? Ó, gente, coloquei os anéis de arame aqui, tá? Esse arame é arame galvanizado, a bitola bem fininha, tá? Esse arame é bem fininho para permitir, para ser mais fácil manusear, não precisa ser um arame grosso, tá? Para esse tamanho de vaso aqui já atende perfeitamente. A ideia desse arame aqui é dar uma amarração, tá? É segurar as paredes do vaso. Um vaso desse tamanho, eu aconselho a colocar. O arame é baratinho, tá? Né? E na maioria das vezes a pessoa tem em casa mesmo. Então é bem fácil. Agora a gente vai fazer a massa e rebocar a parede do vaso, tá ok? Mais um dedo de espessura aproximadamente. Vai ser um balde de massa. Esse um balde de massa eu vou espalhar aqui, que vai ficar todo por igual, tá ok? Bom, gente, como eu havia falado, ó, fiz um pouco de massa, um pouco mais de consistência, tá? Mais firme, mais durinha.
Essa aqui eu vou dar início à boca do vaso, tá? Fiz um pouco mais de consistência para quê? Para ela puxar um pouco mais rápido, tá? Vou começar ali, dar a primeira demãozinha na boca, para quando fizer o vaso todo já poder fazer o acabamento em cima, tá ok? Ó, gente, fazendo aqui, ó, mostrar para vocês. Não deve vir e chapar a massa, tá? É encostar e aperta. Ó, vai cair, normal, ó. Encosta e aperta a massa, imprensa a massa, não bate. Se bater é ruim porque pode soltar, que já está presa na parede do vaso, tá ok? Ó, encosta a massa, encostou, aperta, ó, imprensa. Vai estar caindo lá no fundo, depois a gente raspa. Ó, aqui é a parte mais chata que tem de fazer, que é a boca do vaso. Então aqui a gente tem que ir botando a massa para engrossando aos poucos, certo? Ó, encostou, imprensa e puxa. Ó, vai cair lá embaixo? Vai. A gente recolhe, tá ok? Encostou, puxa, ó, beleza? Não bate, não tenta chapar a massa na parede do vaso. Ó, gente, engrossei um pouco já a boca, engrossei um pouco a boca do vaso. Depois a gente vai tirar esse excesso, tá? E repor onde está faltando. E já ponteei os arames, tá? Esse arame, o certo é ele ser ponteado antes, esperar essa massa puxar um pouco, senão na hora de subir a parede ele fica balançando demais e é ruim, tá ok? Então já faz o ponteamento dele, deixa eles fixos. Aqui a beira do vaso, que é um pouco chata de fazer, essa boquinha aqui, você pode trabalhar com a massa com um pouco mais de cimento, que o cimento vai dar um pouco mais de liga. Massa de areia não tem liga, então o cimento vai dar um pouco mais de liga. Você pode colocar a massa um pouquinho mais forte, ou você pode colocar um gabaritozinho aqui, por baixo aqui, né, algo curvo aqui no sentido da boca do vaso, e ir apoiando a massa em cima, tá? Para mim assim é muito prático, eu como já tenho prática em fazer, eu não faço esse gabarito, tá ok? Tá aí, ó. Esperar puxar um pouco e aplicar a massa no restante da parede. Aí, gente, a massa para a segunda demão já está pronta, tá? Aqui tem um balde de areia, meio balde de cimento, feita a 2 por 1. Essa aqui pode ficar bem forte, deve ficar bem forte, tá? Exatamente para o vaso da gente ficar bem duro, né? O concreto, o cimento ficar bem duro e com a parede com a espessura fina, tá? Por isso eu faço com a massa mole. Aí dá para fazer o vaso mais fino, né? Bem mais fino, fica muito mais leve, você gasta muito menos material, tá? Além de ter um volume melhor no final, tá ok? Então, ó, agora é aplicar essa segunda demão de massa, né? Pegar essa massa e aplicar nessa parede aqui, ó, tá ok? Pelo volume que a gente colocou ali, que isso vai ficar o volume total de 2 baldes de massa, tá? Se a gente considerar que 2 baldes de massa tem 20 litros, né? Cada balde 10 litros. E o galão total, e o galão que a gente usou como forma tem 100, 20 menos 100 é 80. A gente vai ter um vaso de 80 litros, bastante resistente, tá ok? Qualquer dúvida aí é só perguntar, posta aí que a gente, dentro do possível, a gente vai respondendo. Aí, gente, como eu havia falado para vocês, a segunda demão, ó,
é muito fácil, porque agora a gente joga a massa e por já ter massa ali na parede do vaso, a massa gruda, não cai mais, certo? Então é muito prático, muito simples, ó. Jogou, a massa já gruda, não cai mais, ó. Só espalhando. Lembrando, galera, que é para vocês usarem uma luva aí, tá? E eu, com minha mão já é resistente ao cimento, então eu acabo abusando. Mas geralmente eu uso a luva assim. Tá ok? Agora a gente vai rebocar toda essa parede aqui, ó. Não vou mostrar para vocês eu rebocando tudo, porque senão o vídeo fica muito longo. E lembrando sempre, ó, aqui na boquinha, ó, a massa já está um pouco mais puxada, já está mais firme, certo? Então vou trazer a massa, essa demão que eu estou dando, eu vou trazer até aqui, vou deixar essa massa aqui puxar mais, só então eu vou acrescentar mais massa aqui em cima, porque ela ainda está no ângulo aqui, está no ângulo de queda para dentro do vaso, e eu quero ela retinha, tá ok? Bom, gente, já puxou bem a massa, né, razoavelmente bem, tá? Já está na hora da gente tirar o excesso. Com uma espátula ou uma colher de pedreiro, a gente vem tirando de dentro para fora, de dentro para fora, tá? Não faz isso aqui, senão vai derrubar para lá, vai quebrar a beirada do seu vaso. Sempre, ó, apoia aqui, ó, apoia e faz isso, ó. De dentro para fora, de dentro para fora, sentido como se tivesse cortando, ó, ó, assim, ó, lentamente, tá? Não precisa ser rapidão, mas ó, sentido como se estivesse cortando. De dentro, ó, de dentro para fora. Aonde excedeu assim, ó, soltou demais, não tem problema. A gente vai fazer o acabamento, vai ficar show. Ó, de dentro para fora. Agora a gente limpa essa borda desse vaso. A gente limpa a borda do vaso, ó, ficou todo recortadinho. Agora a gente vai vir com aquele gabarito que eu fiz com a madeira. Ó, gente, o gabarito tá aqui, ó. A gente vai firmar aqui e vai, ó, firmou e puxa. Firmou e puxa, empurra, ó. Automaticamente vai cortar a massa. Aí, gente, a boca já está praticamente certinha, certo? Agora eu vou vir só com uma demãozinha de nata de cimento, uma nata de cimento bem molinha, e vou passar nessa boca aqui, tá? E também vou passar essa nata de cimento por dentro, tá? Para alisar essas paredes aqui. Qual é a ideia? Deixar essa parede o mais lisa possível, para na hora de passar a impermeabilização, ela ficar, aderir com um pouco mais de facilidade, certo? Quanto mais porosa a parede, pior é para impermeabilizar, tá ok? Então vamos dar uma alisada nela
com a brocha, com a natazinha de cimento, tá ok? Bem, gente, vou fazer agora a nata, tá? Que é só cimento e água. E essa nata eu não vou fazer muito rala não, né? A primeira parte dela não vou fazer muito rala não, que é para aplicar aqui na borda do vaso, tá? Para dar um acabamentozinho um pouco melhorado aqui na borda do vaso. Depois sim eu vou pegar essa nata, vou fazer ela bem ralinha. A primeira aplicação que eu vou fazer vai ser com uma trincha. Com uma trincha eu vou aplicar aqui na borda. Depois, já com ela bem ralinha, com uma brocha, né? Já é uma trincha bem maior, uma brocha, vou alisar toda a parede do vaso, tá ok? Já com a nata mais ralinha. Vocês vão ver aí como que eu vou fazer, como que eu vou proceder, tá ok? Bom, gente, a consistência é essa aqui, ó. Tá, é molinha, mas não é tão rala. Molha a trincha, vem aqui, ó, e aplica. Molhou, encharca a trincha e aplica. Encharca e aplica. Tá? Ó. A gente vai fazer isso aqui na parte de cima. Na parte de cima. E também uns 2 centímetros, 5 centímetros aproximadamente, aqui na base, pelo lado de dentro, tá? Depois a gente vai jogar água nessa nata, fazer ela mais ralinha para aplicar com a brocha, tá ok? Ó, gente, o acabamento ficou muito bom. O acabamentozinho ficou bom, tá? A gente tá fazendo um vaso artesanal, praticamente sem ferramenta nenhuma. Então, para o material que a gente tem, para a ferramenta aplicada, tá ótimo. Agora eu vou pegar e vou colocar mais água nessa nata, fazer ela ralinha, e com uma brocha eu vou aplicar no restante do vaso, só para alisar a parede dele, para na hora que a gente vir aplicar a impermeabilização, ela ficar melhor, tá ok? Vou tirar esse cano aqui, ó. Esse aqui é o cano do dreno. O furo tá lá, tirei ele. Tá ok? Vou aplicar o restante aqui então. Coloquei mais água na nata. Ficou mais rala agora, ó. E vamos aplicar. Ó. A ideia aqui é deixar a parede do vaso lisa. Isso aqui, gente, a gente já faz com o vaso já quase seco, tá ok? O cimento, a massa tá bem puxada, quase seca, tá? Para poder não desmanchar, tá ok? Muito simples a aplicação. Vou fechar aqui o vídeo e já volto. Bom, gente, o vaso tá já no esquema. Agora é só aguardar secar para desenformar ele, ó. Olha como é que ficou a parede interna do vaso, ó, que maravilha, ó. Ah, aí, ó, ficou bonito. Agora a gente vai aguardar uns 2 ou 3 dias, desenformar, vou mostrar para vocês como que desenforma ele e fazer o acabamento externo, tá ok? Dia já que o vaso está na forma, né, que está no galão, já secou razoavelmente bem, então está na hora de desenformar. Para desenformar, o que a gente faz? Ó, vira de cabeça para baixo, esquenta uma boa quantidade, uma leiteira de água até ferver para esquentar bem e joga em cima. Essa água vai fazer o balde dilatar, vai criar
um vácuo de ar entre o vaso, o balde e o vaso de cimento. Com isso ele vai se soltar. Se não se soltar, aquece mais água aí numa quantidade maior e joga em cima, até que o momento vai se soltar. Aí, gente, tá aí nosso vaso. Gostei do design, ficou bonito. Se eu virar ele ao contrário, ele... Tá aí, gente, o nosso vasão, ó, 80 litros. Gostei do design, ficou maneiro, tá? Agora eu vou esperar mais uns 2, 3 dias para terminar a cura do cimento, para secar bem, para a gente poder pintar. Tá ok? A pintura deve ser feita com o vaso bem seco, tá? Bem seco mesmo. O cimento tem que estar bem seco. Vou aguardar aí uns 2, 3 dias. Aí faço um novo vídeo da pintura e posto para vocês. A lixeira tá aqui, ó, o balde tá aqui intacto, tá? Para fazer outro agora basta lavar, tirar esse excesso aqui, tá? O vaso ficou com alguns poros, ó. Ficou com alguns poros, aqui a gente cobre com a nata de cimento. Também vou mostrar a vocês como que faz. É bem simples. A gente faz isso antes de pintar e depois pinta. Tá ok? Bem, gente, o nosso vaso secou bem. Agora a gente vai finalizar ele, tá? A gente vai tapar esses poros que ficam, tá vendo? Vai tapar esses poros. A gente vai impermeabilizar e pintar, tá ok? Esses poros, para cobrir ele, o que a gente faz? A gente faz uma nata, né, cimento com água só, bem durinho, e vai passando com uma espátulazinha, uma colher de pedreiro, e passa nos poros, certo? E passa, e vai cobrindo, ó. Tá ok? Ó, vai passando e vai cobrindo. Pode ficar o excesso, não tem problema, tá? No final a gente retira o excesso. A gente vai passando e depois volta raspando tudo, tá ok? Vou dar uma pausa no vídeo aqui para não ficar longo, que eu não tenho necessidade de mostrar fazendo isso em todo o vaso. E volto já já. Já passei, tá? Passei só onde os poros estavam maiores, tá? Não precisa, né? Eu não tenho necessidade de cobrir todos os poros, tá? Isso, você querendo, você pode fazer, é claro, só vai ter um pouco mais de trabalho. Mas como eu vou fazer uma pintura simples, não vou cobrir todos os poros, não. Aí agora basta vir com a espátula e raspar, tá? Vem com a espátula, raspa, tira o excesso. Tira o excesso. Ó, aí aonde você raspou, vem com uma franelazinha, um pedaço de tecido qualquer velho, e passa em cima só para tirar todo o excesso mesmo, tá ok? Mais uma pausazinha aqui para finalizar. Bom, gente, vamos impermeabilizar. A impermeabilização, como que a gente faz? É a mesma nata que sobrou no balde, a gente vai acrescentar nela cola branca, tá? Um pouquinho de cola branca e mais água, porque essa nata da impermeabilização é a nata bem ralinha, que a gente aplica ela com uma trincha. Então é bem rala mesmo, não é igual a água, né? Tem que estar um pouquinho grossa, mas tem que estar em condição de espalhar ali como se fosse uma pintura.
E quanto a quantidade de demão que você vai dar, aí depende de você, tá? Se você aplicar mais, a impermeabilização vai funcionar melhor. Se você aplicar menos, a impermeabilização vai ficar um pouco mais fraca, tá? Lembrando que isso aqui é uma impermeabilização barata, tá? O procedimento que a gente está fazendo é algo barato, é só para atender mesmo. Mas que é melhor que tem, indiscutivelmente, é a industrializada, tá? Isso aqui é artesanal, é feito caseiro, né? Vai ajudar, mas para funcionar 100%, só aquela que a gente compra na loja de tinta, tá ok? Então vou diluir bem aqui e vou aplicar no interior do vaso, ok? Isso aqui você pode aplicar, espera secar para dar a segunda demão, a terceira, a quarta, quanto você quiser. Mas enquanto está secando o interior, você pode vir pintando na parte externa, tá ok? Isso a gente está falando de pintura latex, tá ok? Dá mais uma pausazinha aqui, adicionar um pouco mais de água, que ainda está um pouco grossa. E vamos lá, tá ok? Bom, gente, a aplicação é bem simples, né? Com a brocha, pode ser essa brocha aqui, pode ser uma trincha um pouco mais larga. Se for uma trincha muito fininha, vai demorar um pouco. Mas uma brocha, uma trincha, e vai no interior do vaso e aplica, ok? Que não tem segredo. Então, aplica em todo o interior do vaso, inclusive no fundo também, ok? Ó, gente, impermeabilização feita, né? A primeira demão feita, finalizada. Agora aguardar secar. Vou aplicar pelo menos mais uma ou duas demãos, tá ok? E já vou partir para a parte de fora para ir pintando. Bom, gente, a pintura é a parte mais fácil até agora, acredito eu, tá? Porque não tem segredo. É só vir aqui e aplicar a tinta, tá? Isso eu tô falando do tinta latex, tinta de parede. Se fosse esmalte sintético, aí tem todo um procedimento. Mas a latex é pegar uma trincha e aplica. Aí a cor, de acordo com a sua vontade, com o seu desejo. A quantidade de demão vai depender do quanto você quer o acabamento melhor, né? E só isso. Se quiser fazer algum desenho, pode fazer. Eu nesse aqui eu vou aplicar duas cores. Vou usar aqui fazer um esqueminha aqui para ficar um pouco detalhado essa sobressaída aqui do concreto, do cimento, né? A primeira demão a gente pode aplicar sem estar preocupado se está para cima, para baixo, em qual direção tá. Não tem erro, tá? Bem simples. Vou aplicar aqui, parar de gravar e vou aplicar e já volto aqui, tá ok? Primeira demão foi aplicada, agora vamos aguardar secar para dar a segunda demão. Esse tempo aí, né, esse espaço de tempo, aí vai depender da indicação da tinta. Tem tinta que seca mais rápido, tem tinta que é um pouco mais lenta, tá? Olha aí a indicação do fabricante para ver o tempo que você deve esperar entre uma demão e outra, tá ok? O vaso já está pintado, já dei duas demãos, tá ok? E como eu falei, eu quero fazer um trabalhozinho um pouco diferente na pintura deles. Eu vou colocar duas cores de tinta, tá? Só que eu não quero
a diferença gritante entre as cores. Eu quero um toque leve de uma para outra. Como eu não tenho essas duas cores de cor parecida, eu vou fazer um esquema aqui que na verdade eu nem sei se vai dar certo, mas acredito que vai sim. Vou misturar, vou colocar um pouco de cimento na tinta, tá? Já separei, deixei um pouco separado ali. É importante deixar um pouco separado, porque se der ruim tem como você retocar aonde você errou. Mas enfim, eu vou colocar um pouco de cimento na tinta para alterar um pouco a tonalidade dela. Alterando essa tonalidade, eu vou aplicar aqui, tá ok? Eu vou colocar, né, a quantidade de cimento vai ser de acordo com a tonalidade que eu vou querer. Eu vou botar pouquinho porque eu quero a tonalidade clarinha, para não ter uma diferença gritante nas cores, tá ok? Vou aplicar aqui e já volto. Consegui fazer uma mágica aqui. A tinta branca coloquei, consegui deixar ela um pouco acinzentada com o cimento, tá? E agora vamos aplicar a tinta bem grossa na trincha aqui. Com a trincha a gente vai aplicar. Vou simplesmente fazer isso aqui, ó. Ó. Minha ideia aqui é só dar uma leve sujada nela. Vou fazer isso no vaso todo e já volto para mostrar a vocês o resultado. Aí, gente, o nosso vaso finalizado, ó. Vaso de 80 litros, baixíssimo custo, vaso muito grande, comporta já uma frutífera adulta, bem simples de fazer, ok? Quem gostou aí, por favor, curte a página, dá um likezinho lá pra gente, segue a gente, tá vindo mais postagens por aí, tá bom? Logo logo eu vou estar colocando mais vídeos aí. Muito obrigado a todos, fique com Deus aí, grande abraço.